Olá, tudo bem com vocês, amadíssimos? Sabe, hoje, Sexta-feira Santa. Hoje, Paixão de Cristo. Você sabe de verdade o que isso significa para a humanidade? Entende você que Jesus Cristo é o centro de todas as coisas? Que tudo foi criado por meio dele e para ele? Que ele é antes de todas as coisas e que nele tudo existe e subsiste, isto é, nele tudo permanece. Isso está descrito a nós no livro de Colossenses, capítulo 1, verso 17. Mas mesmo diante de toda esta revelação da palavra de Deus a nós, mesmo assim, poucos sabem os homens a respeito desse, que desde antes da fundação do mundo, Deus já havia os escolhido nele, em Jesus. Pouco sabem os homens a respeito do amor de Deus, que os predestinou para ele, para serem adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo. Isso está dito no livro de Efésios, capítulo 1. Amados, desde antes da fundação do mundo, Jesus, o plano perfeito para a redenção dos homens, já estava preparado. Apocalipse 13, verso 8 nos diz: do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Isso não significa a nós que Jesus foi morto no literal desde a fundação do mundo. Não. Mas isso significa a nós que tudo já estava preparado para a nossa redenção, para a nossa salvação, para o nosso resgate. Mas talvez você diga, mas Kátia, se Deus sabia de tudo o que iria acontecer sob a queda do homem, a partir da sua desobediência que resultaria no pecado de Adão, onde seríamos separados de Deus, nos tornando seus inimigos através de nosso pecado. Sabendo ele, Deus, de tudo o que Jesus teria que passar para depois nos salvar, para nos redimir, para nos resgatar, para salvar a humanidade, resgatando ela de seu pecado e de sua morte espiritual, porque ele, Deus, fez o homem. Deuteronômio 29 nos diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor, porém as reveladas nos pertencem a nós. Uma coisa tenho certeza: Ele nos amou desde antes de todas as coisas. Em amor, Ele, Deus, nos gerou em sua imagem e semelhança. Em fidelidade, Deus não nos abandonou. Em fidelidade, Deus não abandonou os homens em meio aos seus pecados e delitos, herdados pelo pecado inicial de nosso pai Adão. Mas antes, Deus preparou o Cordeiro que tiraria o pecado do mundo. Amados, no Velho Testamento, o povo de Deus oferecia em sacrifício um cordeiro puro, sem manchas, sem defeito a Deus para a remissão de seus pecados. Mas hoje temos o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi enviado a nós Jesus, o sacrifício perfeito e definitivo. Foi enviado a nós o último sacrifício. Hebreus 10 nos diz: porém Jesus Cristo ofereceu só um sacrifício para tirar pecados. Uma oferta que vale para sempre. A oferta do sacrifício de Jesus em favor de nossas vidas. Esta oferta valerá para sempre. Romanos 5 nos fala:
Por um homem vieram o pecado e a morte. Por um homem também veio a graça. Amados, por um homem, Adão, o pecado entrou e se espalhou no mundo. Mas também por um homem, Jesus. A graça de Deus, que é o favor imerecido aos homens, o perdão imerecido aos homens, veio e se espalhou pelo mundo. A graça de Deus se espalhou sobre a humanidade através de Jesus. E pela graça, mediante a fé, os homens são salvos, isto é, todos aqueles que creem em Jesus e o recebem como seu único e suficiente Salvador, esses serão salvos em todos os aspectos de sua vida. Esses terão o direito de uma eternidade com Deus. Porque ele, Jesus, o último sacrifício, o sacrifício perfeito, o sacrifício definitivo, ele é o único caminho que nos leva a Deus, que nos conecta de novo a Deus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Somente chegaremos a Deus se passarmos por Jesus. E se isso acontecer, os homens serão resgatados do reino das trevas e serão transportados, levados para o reino da luz, se tornando eles filhos da luz, se tornando novas criaturas em Jesus, sendo eles regenerados, construídos novamente no Espírito, nascidos de Deus através de Cristo. Restaurados serão eles em seu homem interior, no plano perfeito de Deus para a humanidade. Lá no início de todas as coisas, Deus tinha um plano perfeito para o homem, o Éden. Mas o homem não soube receber aquilo que Deus tinha entregue a ele. Mas mesmo dentro de sua misericórdia, havia um plano perfeito para o resgate dos homens. Porque, amados, o homem em seu estado natural está morto dentro de seus pecados e delitos, até ser vivificado, regenerado por Cristo, restaurado por Cristo, quando esse coloca sua fé em Cristo. Isso está dito a nós no livro de Efésios, capítulo 1. Amados, em Cristo, nos tornamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Jesus veio para resgatar tudo que havíamos perdido no jardim do Éden, a partir da desobediência de Adão, que resultou no pecado sobre a humanidade. Jesus resgatou, Jesus restaurou o plano original de Deus sobre a vida dos homens. Jesus nos restituiu tudo que havíamos perdido no Éden. A partir do momento em que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, expulsos da presença de Deus, mas Jesus, o plano perfeito, nos restituiu a presença de Deus, fazendo com que hoje tenhamos acesso direto ao Pai. O véu do templo que nos separavam de Deus foi rasgado do alto a baixo. E hoje temos livre acesso a Deus. Falamos com Ele e Ele nos ouve. Jesus resgatou o plano original de Deus. Jesus restituiu
a nós tudo que havíamos perdido no Éden. Ele veio nos trazer de novo vida e vida em abundância. Porque sobre ele estava o castigo que nos traz a paz. Pedro disse, porque sobre o seu corpo ele, Jesus, levou pessoalmente todos os nossos pecados, para que tivéssemos perdão deles e tivéssemos então a salvação de nossa alma. E teríamos então o direito de passarmos a eternidade com Deus. E para que então fôssemos livres de toda a maldição das dores, enfermidades e misérias. Ah, queridos, em nome de Jesus, para que nós e a nossa casa fôssemos salvos de todo o poder das trevas que dominou o mundo a partir do pecado de Adão. Deus nos enviou Jesus. E eu quero dizer a você que você não perca o privilégio desta verdade que está sendo dita a você hoje. E para finalizar, eu quero ler a você o que está descrito no livro de Isaías, capítulo 53. Onde a palavra nos diz, aos olhos de Deus, ele era um pequeno ramo, brotando de uma raiz em terra seca, mas para nós, ele não tinha beleza alguma. Não havia nada em sua aparência que chamasse a nossa atenção ou que nos agradasse. Ele foi desprezado e rejeitado por todos. Ele era um homem que conhecia por experiência a dor e o sofrimento. Era como alguém que não queremos ver. Ele foi desprezado e não demos a menor importância a ele. Apesar disso, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele mesmo carregou o nosso sofrimento, as nossas dores sobre si. E nós achávamos que ele estava sendo castigado por Deus, que Deus o estava ferindo e afligindo. A verdade, porém, é esta. Ele foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa de nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele. Todos nós andávamos perdidos e espalhados como ovelhas. Cada um de nós seguia seu próprio caminho. Apesar disso, o Senhor fez cair sobre ele a maldade de cada um de nós. Ele foi maltratado e humilhado, mas não disse uma única palavra. Foi levado como um cordeiro vai para o matadouro, como a ovelha fica muda diante de quem corta a sua lã. Ele não abriu a boca. Foi condenado num julgamento injusto e mentiroso. E quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi cortado da terra dos viventes. Por causa dos pecados do seu povo, ele foi castigado. Morreu como um criminoso. E foi enterrado junto com os ricos. Embora tivesse nenhuma injustiça, ou tivesse dito uma só mentira, ele morreu como um criminoso. Apesar disso, o plano perfeito do Senhor exigia sua morte e seu sofrimento. Mas depois de dar a sua vida como oferta pelo pecado, ele verá a sua posteridade. Ele verá a sua posteridade e terá vida longa, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. E quando ele puder ver o resultado do seu terrível sofrimento, ele verá a luz
e ficará satisfeito através de tudo que ele passou. Receba a vida de Deus sobre a sua vida. Todas as respostas que você precisa está em Jesus. Você não precisa mais carregar este sofrimento, esta dor, esta maldição. Você não precisa carregar mais esta enfermidade porque Ele carregou sobre Ele. Este pecado que você acha que domina você, na verdade você tem capacidade para vencê-lo. Nele, em Jesus. Ele nos fez mortos para o pecado e hoje somos vivos para Deus. Receba em nome de Jesus, porque foi por você e por sua casa, por sua família. Que terrível sofrimento o Cordeiro de Deus passou. Ele não desistiu de nós, mas nos resgatou para Deus, nos levando novamente a Deus, pagando Ele um preço alto e um preço de sangue. Receba a vida, receba a cura no seu corpo. Este câncer não tem poder sobre você. Essa angústia, esta depressão, esta opressão não tem força sobre você. O reino das trevas não tem força sobre você, porque este reino das trevas foi dissipado de sobre a vida de todo aquele que está em Cristo Jesus, porque aquele que está em Cristo Jesus, o reino da luz está sobre ele e o envolve. Caia por terra toda dor, todo sofrimento, toda miséria física, emocional, financeira, espiritual, em nome de Jesus. Aonde chegar esta palavra, chegará a vida de Deus. Aonde chegar esta palavra, chegará a restauração, a restituição que Jesus conquistou na cruz para toda a humanidade. Restituição essa que se refere ao plano original de Deus para a humanidade, vida e vida em abundância. Não aceite, rejeite tudo aquilo que vem sobre a sua vida, que não está compatível com a revelação desta palavra. Seja apenas o que esta palavra diz que você é, livre em Jesus, salvo a sua alma, a alma da sua família. Por pior que seja o diagnóstico, a enfermidade, o decreto perpétuo desta enfermidade, desta medicação, nada será definitivo diante do plano final de Deus sobre a vida dos homens. Nada será definitivo diante do sacrifício perfeito e definitivo de Jesus. O sacrifício de Jesus, sim, é a última palavra sobre a humanidade. A palavra de Deus é toda a verdade sobre a realidade do mundo. A realidade do mundo é um sofisma. A realidade do mundo é uma verdade travestida de mentira. É uma verdade dita pelos homens, mas uma mentira dita pela palavra de Deus. Você é livre, a sua casa é livre. Receba isso no seu espírito, em nome de Jesus. Leve essa mensagem a outros, seja você um agente transformador de vidas. Eu sou Kátia Leão, da Palavra e Oração do Dia.